Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2026 e o livro que eu vou trazer para vocês hoje, o vídeo na verdade, né? É uma abordagem sobre um livro que não tem como você não se emocionar ao ler ele, porque ele te faz assim, ele te resgata para alguns momentos da nossa história que trata da presença de Jesus, que na minha opinião foi um dos seres mais iluminados que passaram por essa terra, né? É, então assim, talvez não vá tocar o coração de todos, mas o conteúdo que eu acessei nesse livro aqui, ele foi muito marcante do ponto de vista de expandir a consciência para informações que, por exemplo, não constam na Bíblia, né? Então, vai valer a pena. Convido todos vocês a ficar até o final desse livro para ter essa conversa aqui e se inscrever no canal, compartilhar, indicar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. O livro de hoje que eu vou trazer para vocês, algumas pessoas tinham me pedido no particular, é esse aqui, ó. Ele se chama O Evangelho Gnóstico de Tomé, tá? Antes de estar trazendo aqui o livro para vocês, a análise, antes de iniciar a análise, eu queria assim fazer uma recomendação, independente da sua religião, independente do que você acredita, é, desconsidera isso, tá? Obviamente que se você for uma pessoa que acredita nas palavras, naquilo que Jesus trouxe, né, para nós, vai ficar mais emocionante ainda. Mas eu te convido a você assistir a série na Netflix que se chama The Chosen. Gente, assim, é fantástica, 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 fantástica. Faz um bom tempo que já está ali, né? E assim, deve ter o que, uns, sei lá, uns 4 meses que eu assisti. Ela é extensa, mas eu não sei por que eu não assisti antes, estava envolvido em outras coisas, né? Em outros conteúdos, né? Mas assim, é emocionante, pessoal. Por mais que assim, por mais que, por exemplo, vou falar o meu caso, né? Eu leio a Bíblia diariamente e faz muito tempo que eu leio a Bíblia. E aí assim, quando eu falo ler a Bíblia, pessoal, vou contar para vocês como que eu leio a Bíblia. Eu estudo, na verdade, né? Eu pego um trecho da Bíblia para ler por dia. Então assim, por exemplo, eu estou lendo agora, relendo, né? Porque a gente fica relendo, vai e volta, né? Pelo menos é o que eu faço. Eu estou lendo agora o livro dos Eclesiásticos. Então eu pego lá um ponto e leio só aquele. Se der uma página, tá tudo bem. Então o conteúdo daquilo ali é o que eu vou usar para o meu dia. Então eu entendo que dentro daquela mensagem que eu estou lendo tem algo para eu aprender, para eu refletir, para eu observar e tal. E assim, uma coisa é você ler, outra coisa é você assistir o conteúdo, porque ali eu acho que assim, você memoriza, você entende, contextualiza muito melhor a situação da época que Jesus viveu. Então recomendo a todo mundo aí que assista o seriado, tem na Netflix, chama The Chosen, né? Então vamos lá, vou fazer a introdução aqui para vocês, tá? Ao contrário do que se poderia pensar, o movimento cristão primitivo não constitui um bloco monolítico de crenças e ritos administrados por uma única e incontestada instituição. Estima-se em uma centena as seitas dissidentes suscitadas no decorrer dos 3 primeiros séculos da era cristã. Nenhuma das heresias desse período representou maior risco para a estabilidade da igreja primitiva do que a dos gnósticos. Surgido no início do segundo século, o gnosticismo alcançou o mais alto ponto de sua trajetória durante as 2 décadas finais desse mesmo século para extinguir-se na segunda metade do século seguinte. Propositalmente esquecidos, os textos gnósticos, dentre os quais este Evangelho de Tomé, só puderam ser conhecidos graças à descoberta casual, em 1945,
de uma urna de barro contendo 52 livros de uma biblioteca gnóstica nas imediações de Nag Hammadi, no Alto Egito. Entre tantos textos relativos ao cristianismo primitivo, o Evangelho de Tomé destaca-se como um dos seus mais importantes documentos. Então, assim, vamos lá fazer uma reflexão desse ponto, tá? Isso aqui, assim, não consta na Bíblia, tá? Isso aqui foi um achado, são manuscritos que foram achados em 1945. Aí, por exemplo, uma coisa que ele fala aqui no livro, mas por que foi publicado só agora? Esse livro aqui é de 2022, por exemplo. Porque demorou muito tempo, pessoal, para o pessoal ir traduzindo, e compilando, analisando. Então, assim, cabe a você acreditar na veracidade disso ou não, entendeu? Assim, vamos ser frio agora, né? Como eu já falei para vocês em outros vídeos aqui, eu sou uma pessoa espiritualizada. Então, assim, meu parâmetro com que eu procuro traçar a minha vida e me espelhar é Jesus. Para mim, Ele é o caminho. Para mim, Ele é o caminho para me levar à transcendência. Ele é meu guia, Ele é meu amigo, Ele é minha pessoa que me orienta. São através das palavras dele que eu procuro nortear a minha vida. Por outro lado, por exemplo, eu estudo muito taoísmo, entendeu? Eu gosto de frequentar terreiro de Umbanda, já frequentei candomblé, homolocô, espiritismo, vira e mexe, se me dá na telha eu vou assistir uma missa, quando eu estou lá na cidade da minha mãe, e está tudo bem, eu sou assim, beleza? Então, por exemplo, quando a gente pega, eu falei para vocês da questão da Bíblia, né? Não sei se alguém já parou para pensar, mas, por exemplo, a Bíblia, ela foi impressa pela primeira vez por Gutenberg, na Alemanha, por volta de 1455. No entanto, ela foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos, entre 1500 e 1400 a.C. e 100 depois de Cristo. Então, vamos lá. Por exemplo, hoje em dia, eu pergunto para vocês assim, diante de tudo que a gente vê na mídia, nos conteúdos, em revelações que acontecem, eu me pergunto, já me perguntei várias vezes isso. Então, por exemplo, você lê uma matéria em determinado jornal, em determinada revista, em determinado site, que ele é tendencioso, que já surgiram outras provas que muitas vezes aquilo ali é fake news. Eu hoje não acredito nos conteúdos que são colocados na mídia tradicional. Eu, Everton, não acredito, certo? Eu me pergunto da veracidade daquilo, por isso que eu faço outras buscas quando eu quero determinado assunto. Então, se a gente pensar por esse lado, você se pergunta assim, qual que é a veracidade do conteúdo que está ali na Bíblia? Porque assim, pessoal, a gente não pode ser tão inocente em olhar o cristianismo de uma maneira 100% sob o aspecto da religião, sob o aspecto ecumênico da coisa. O cristianismo, ele foi criado como uma manobra de manipular as pessoas, pessoal. Então aí eu paro para olhar e falo assim, peraí, será que o conteúdo que está ali na Bíblia não foi feito para induzir as pessoas? Esse é um questionamento que eu faço para vocês, já me fiz 1 milhão de vezes. E assim, mas você lê a Bíblia? Eu leio, faz sentido para mim, eu gosto do conteúdo que tem ali. Por quê? Porque eu me identifico com Jesus. Então, por que eu estou falando disso? Porque também cabe a vocês decidir se vocês vão acreditar nisso aqui ou não, certo? Ainda lendo aqui um pouquinho da contracapa, tá? Então, vamos lá. Eis as palavras secretas que Jesus, o vivo, disse e que Judas Tomé escreveu, que era o nome de Tomé. Aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Aquele que procura não cesse de procurar até quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado, e ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Se aqueles que os guiam lhes disserem que o reino está nos céus,
Então as aves do céu lhes precederam. Se lhes disserem que está no mar, então os peixes já lhes precederam. Mas o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Quando vocês conhecerem a si mesmos, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas se vocês não conhecerem a si mesmos, então vocês estão na pobreza e são a pobreza. Conhece o que está diante de tua face, e o que estiver oculto lhe será revelado, pois nada há oculto que não seja descoberto. Antes de iniciar aqui para falar o livro assim, ele é bem extenso, tá, pessoal? Deve ter umas 400 páginas, né? 400 e poucas páginas ele tem. E aí, assim, antes de estar iniciando o conteúdo que tem no livro, eu separei aqui para trazer para vocês alguns pontos que eu achei relevante a gente estar colocando, né? Eu acho que o primeiro deles até porque eu não conhecia o termo gnosticismo, tá? Então vamos lá. A palavra-chave para essa incursão intelectual é mesmo gnose, ou seja, conhecimento. Então gnose significa conhecimento. O gnosticismo assentou-se no conceito básico de que a libertação do ser das amarras limitadoras da matéria e do erro tinha de ser alcançada por intermédio do conhecimento, ou mais especificamente ainda, do autoconhecimento. Então essa é a definição do gnosticismo, tá? Continuando aqui, para dar sustentação para o vídeo e para vocês, sim, captarem a mensagem do que está por trás disso aqui. O conceito gnóstico era formado de modo inteiramente diverso ao postular que se tratava de uma libertação espiritual pura e simples dos condicionamentos da matéria e do erro, resultante de longo e persistente trabalho pessoal de cada um, sem nenhuma indicação territorial na terra ou nos alures, no céu. Era um retorno a Deus, de onde teríamos todos vindo desde tempos imemoriais. Então, assim, o que eu entendi do gnosticismo? É uma busca pelo autoconhecimento. Então, toda vez que a gente lembrar de conceitos gnósticos, ele está falando de trabalho pessoal, de autoconhecimento, certo? Porém, esse é o contraponto que aí, assim, para vocês entenderem, qual que é o contraponto que ele faz com relação à igreja, né? Porque, por exemplo, para a igreja, a verdade libertadora seria a adesão incondicional, não apenas a teologia que começava a ser montada, mas também a instituição que se proclamava fundada pelo próprio Cristo e que por ele entregue a Pedro e seus sucessores. A libertação, contudo, continuava sendo entendida como salvação das penas do inferno por um Messias que redimira a todos os fiéis com o alto preço de seu sangue na cruz. O que caracterizava a salvação não apenas como coletiva, mas também vicária, ou seja, conseguida por nós e para nós pelo Cristo crucificado. Então, assim, quando a igreja ela trata do coletivo, o gnosticismo ele fala do individualismo, certo? Ele fala da busca pessoal, que esse é um trabalho pessoal. E eu acredito fielmente nisso também, tá? Eu acho que assim, todo mundo que está aqui, todo mundo que nasce, você tem a opção, todo mundo tem a opção de iniciar um processo de evolução, de continuar do jeito que está, de não querer mergulhar para dentro, e está tudo bem, pessoal. Então, assim, às vezes a gente se depara e às vezes a gente cai eu já me caí muito nessa armadilha, vamos chamar assim, e nessa arrogância, de muitas vezes eu falar assim, puxa, mas aquela pessoa não quer se desenvolver. Aí eu falo, não, mas peraí, quem é você para julgar se aquela pessoa é ou não mais ou menos desenvolvida? Não, olha para o seu, meu irmão, olha para o que você tem que fazer, entendeu? Só cabe a você esse trabalho, de você ser coerente com as coisas que você fala. Isso, pessoal, eu aprendi demais com um amigo meu que
que é o Diego. A gente já conversou muito, né? E uma das coisas assim dessa troca que a gente sempre teve e que eu acho que é uma coisa extremamente relevante para a nossa vida é assim, é a gente ser coerente com a nossa palavra. Então assim, na internet às vezes você vai lá, fala uma coisa, posta uma coisa, só que aí no teu íntimo você está vivendo um inferno, você está fazendo um inferno, você está fazendo confusão, e aí você fala, não, peraí, mas que pessoa que é essa? Que pessoa que é você? Entendeu? Que personagem é esse que você está querendo criar que você não é coerente com as coisas que você fala? Então essa busca individual só cabe a gente, e isso é o que o gnosticismo fala aqui, beleza? Outra coisa que eu separei aqui é que, por exemplo, nesse contexto aqui do livro, ele fala também do Evangelho de Filipe, certo? Ele aproveita para mencionar o Evangelho de Filipe. E aí, assim, aqui eu já quero trazer uma outra pesquisa que eu fiz, que eu acho legal a gente tá mencionando aqui, né? Por exemplo, quando a gente procura, vocês podem fazer essa pesquisa aí, né? Vai lá, foi o que eu fiz. Coloquei no chat GPT para ter uma validação, mas eu coloquei assim: quais apóstolos possuem evangelho na Bíblia, certo? Então ele fala aqui: na Bíblia, nem todos os apóstolos escreveram evangelhos. Dos 12 apóstolos de Jesus, apenas 2 são tradicionalmente reconhecidos como autores de evangelhos: Mateus e João, certo? Os outros evangelhos não foram escritos por apóstolos. Então na Bíblia tem lá o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, certo? Então assim, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, por exemplo, se você assiste ou estuda, né, quem foram os apóstolos, e aqui ele fala assim, da dificuldade dessa pesquisa, de como eles foram nos pormenores, porque, por exemplo, na própria Bíblia, dos 12 apóstolos, tem uma página lá que fala alguma coisa de Judas, deve ter alguma página que fala alguma coisa lá de Pedro também, mas oficialmente são esses dois, João e Mateus, beleza? E aqui nesse conteúdo do livro, ele aborda o Evangelho de Filipe, que foi um outro apóstolo de Jesus, né? Que numa outra referência, que ele é uma outra referência para conteúdos gnósticos, que ele aborda uma fase aqui, que é uma menção muito interessante, né? Que ele diz assim, ó, no Evangelho de Filipe, tá? Não tema a carne, nem a ame. Se você a temer, ela o dominará. Se você a amar, ela o engolirá e o paralisará. A carne seria, portanto, uma espécie de mal necessário com o qual terá a criatura de aprender a conviver, nem se permitindo dominar pelo temor, nem se deixando tragar pela paixão cega, o que a reduz a um instrumento de trabalho, dado que para suas experimentações com a verdade, na busca do conhecimento, o ser não dispõe de outro caminho senão o que passa pela matéria. Eu achei muito interessante isso aqui, pessoal, porque assim, quando ele menciona aqui essa questão de você não temer a carne, é um conflito totalmente humano, muitas vezes a gente ceder às nossas tentações, aos nossos desejos, entendeu? E o grande desafio, que aí assim, em outros vídeos também eu falei para vocês, que é preciso a gente ter um equilíbrio do nosso corpo, mente e espírito, porque aqui eu penso que entra um trabalho muito forte da mente, de você não ceder, de você não se deixar ceder por impulsos, entendeu? Everton, é muito difícil, lógico que é, pessoal. E assim, eu sou prova disso, de muitos enfrentamentos que eu tive na minha vida, de vícios, de tentações, de uma época que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo e eu era totalmente dominado pelos meus desejos, entendeu? Então, com o tempo, você vai absorvendo com mais verdade esse conteúdo que ele fala aqui, de não tema a carne e nem a ame, entendeu? Você saber como conduzir essa energia dentro de você, beleza? Aí vamos lá, eu acho que assim, antes de falar sobre
o Evangelho Gnóstico de Tomé, o livro ele aproveita para explicar quem que foi Tomé, né? Então, por exemplo, no Evangelho, no seriado lá do Chosen, o Tomé é um personagem que era um cara que, isso lá, né? Aqui não fala isso, mas alguém deve ter tirado de algum lugar para colocar ali no seriado, né? Mas ele era um cara que ele era meio que assim, um organizador de festas, né? Tanto é que, por exemplo, aquela parábola que Jesus transforma a água em vinho, no seriado ali conta que foi num casamento de um amigo lá, de um conhecido de Jesus, que acabou o vinho, aí a Maria, mãe de Jesus, chega para ele e fala: Jesus, acabou o vinho. E aí ele chega para o Tomé, é lá que eles se conhecem, né? E aí, nesse momento que o Jesus transforma a água em vinho, o Tomé, tipo assim, ele falou: cara, o que é isso? Ele ficou deslumbrado, né? E aí foi quando Jesus falou: acho que está na hora de você me seguir. Eu vim aqui não pelo casamento, eu vim aqui para te escalar. Você vai ser um dos meus apóstolos para andar comigo. E aí é onde Tomé abandona tudo também para seguir a trajetória lá com Jesus, né? E aí ele fala aqui, né? Vamos lá então. Conforme temos observado, o Evangelho de Tomé constitui um dos mais importantes documentos do histórico achado de Nag Hammadi. Antes de examiná-lo mais de perto, contudo, torna-se necessário estudar com maior atenção os informes de que dispomos a respeito do próprio Tomé, admitindo-se preliminarmente como autêntica a sua autoria para aquele texto. Então, assim, uma das coisas que eles foram lá atrás era, assim, realmente entender. Eles fizeram uma pesquisa muito grande aqui em cima dos 12 apóstolos, e aí foi comprovado que realmente Tomé fazia parte desses 12 apóstolos que estavam ali, tá? Então vamos lá. Eu acho que assim, o ápice do livro aqui é onde ele menciona os achados, né? As escritas, né? Que aqui no livro eles chamam de logions, né? Então foram 111 trechos, menções, sei lá qual que é o nome que se fala aqui, eles se caracterizam como logions, né? Que são assim, partes desse Evangelho de Tomé que foram achados separadamente. Separadamente assim, no texto, esse aqui, número 1, o que falava? Falava isso aqui que eu escutei de Jesus, foi isso aqui que eu absorvi. Então, muito do que ele escreve aqui é uma repetição daquilo que Jesus falou e ele transcreveu para o evangelho dele, para as escritas dele. Outros aqui foram interpretações. Então, assim, são 111. Eu não vou ler todos, eu vou ler aqueles que me tocaram mais, tá? Então, assim, o primeiro que me tocou já é o primeiro aqui. E ele disse: aquele que descobrir na interpretação destas palavras não experimentará a morte. Certo? Outro aqui. Jesus disse: aquele que procura não cesse de procurar até quando encontrar, e quando encontrar ficará perturbado, e ao perturbar-se ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Outro aqui. Jesus disse, número 5: conhece o que está diante de tua face, e o que estiver oculto será revelado, pois nada há oculto que não seja descoberto. Cada um desses logions que eles falam aqui, eles descrevem depois a interpretação que o autor teve daquilo ali. E aí, assim, cada vez mais vai se aprofundando em cima desse ensinamento aqui que é colocado, certo? Vamos lá, então. Legal. O Logion aqui 42, ele fala o seguinte, ele fala o seguinte aqui, se fala assim: sejam transeuntes, até lembro de cabeça, está aqui, 42, Jesus disse: sejam transeuntes. E aí o que é a explicação disso daqui? Eu achei legal estar trazendo aqui para vocês, né? O conceito de transitoriedade da vida na carne está contido na maravilhosa síntese do Logion 42, quando Jesus diz a seus apóstolos apenas duas palavras da maior relevância e profundidade:
sejam transeuntes. Estamos aqui de passagem, aí a explicação, né? Estamos aqui de passagem, trabalhando, aprendendo, construindo um futuro de paz. Não estamos aqui para ficar, para deitar raízes. Agarramo-nos à matéria, sermos por ela dominados e manipulados, mas para nos libertarmos dela para sempre. Então, assim, cada vez mais que a gente vê a vida de Jesus, né, como ele foi, eu acho que assim, vou dar o meu testemunho para vocês, pessoal. Eu, assim, nos meus momentos de maior solidão, de maior vazio, de maior escuridão, de desespero, sabe? De achar que estava tudo acabado, que não tinha mais luz no fim do túnel, né? Eu me apeguei demais, assim, nas palavras de Jesus, né? Então, quando eu estava assim em depressão, eu lembro de colocar o celular assim para escutar. Eu escutava muito o padre, as missas do padre Fábio de Mello. Outro cara que eu escutei muito foi aquele Tiago Brunet, as palestras, os vídeos deles, né? E a gente tem que se apegar, pessoal, a alguma coisa assim, entendeu? Porque senão você não sai do buraco. Você acha que acabou. E aí, assim, na minha jornada, eu fui vendo que a gente precisa ter um equilíbrio. E a gente está a todo momento sendo testado para a gente se enredar pelo plano da matéria e esquecer o espiritual, entendeu? É um desafio muito grande, pessoal, a gente está aqui nessa vida, entendeu? Essa vida aqui é uma luta, pessoal, sim, isso aqui, pelo menos o que eu acredito, é uma luta para a gente sobreviver, é uma luta para a gente honrar os nossos compromissos, é uma luta para a gente não se deixar levar por coisas superficiais, entendeu? Para não se deixar levar por olhar mais para fora do que para dentro, entendeu? Por a gente ceder ao que o mundo te oferece, entendeu? Que muitas vezes nos afastam de Deus, nos afastam desse caminho espiritual, né? Então esse ensinamento aqui é muito bonito que ele traz aqui nesse livro, né? Nessa parte aqui. Outra parte que ele coloca aqui, né? Que é o 26. Jesus disse: o cisco no olho do seu irmão você vê, mas a trave no seu olho você não vê. Quando retirar a trave dos seus olhos, então você verá como retirar o cisco do olho do seu irmão. Isso aqui também aparece no Evangelho de Mateus, Mateus 7.35 ou 7.3, que está aqui, né? Outro legal aqui que eu anotei. 31. Jesus disse: nenhum profeta é aceito na sua cidade. Um médico não cura aqueles que o conhecem. Acho que na Bíblia tem alguma parte que fala disso daí também, né? Outro aqui. Quando vocês revelarem o que está em cada um, esse aqui é muito legal. Esse aqui é muito legal. O Lojão número 70. Ele diz assim, Jesus disse: quando vocês revelarem o que está em cada um, o que possuírem o salvará. Se não o tiverem em si mesmos, o que não possuírem os matará. O que é o aprendizado que eu vejo disso daqui, né? Eu vejo o seguinte, que assim, às vezes na vida a gente insiste em fazer coisas que não é o nosso propósito, e aí dá tudo errado, vira uma confusão, a coisa não flui, entendeu? E aí é o que ele fala aqui, quando vocês revelarem o que está em cada um, o que possuírem o salvará. Então, o que você tem dentro de você, que você muitas vezes não admite que é aquilo ali, porque está fora do seu plano, do seu mental, mas na essência você é aquilo ali. Quando você admite isso e segue esse caminho, a coisa flui, entendeu? E eu sou prova muito disso, pessoal. Muita coisa deu errado na minha vida e eu não entendia porquê, eu ficava insistindo, o ego, né? Eu quero fazer isso, mas não está indo, só está te deixando doente, você só está ficando de cabeça ruim, entendeu? Tomando remédio para suportar isso, e aí você fala, cara, esse rolê não é para mim,
entendeu? Isso aqui não é para mim, entendeu? Então é o que ele fala aqui, esse Logion número 70. Vamos ver outro que eu anotei aqui. Muito legal esse aqui também. Jesus disse: feliz o homem que sofreu, ele encontrou a vida. Tem uma passagem do filme, que é aquele filme O Fragmentado, que é uma trilogia, né? O Fragmentado, O Vidro e o outro qual que é? Corpo Fechado, essa trilogia aí. No Fragmentado, o personagem principal lá que tem 26 ou 28 transtornos de personalidade, ele fala uma frase no final para outra mulher lá que faz parte do filme, a marca, ela falou assim, ele fala o seguinte: você tem a marca, então por isso que eu me identifiquei com você. Qual que é essa marca? É a marca das pessoas que sofreram, entendeu? Então, Everton, mas todo mundo sofre, pessoal, mas assim, se a gente tiver o olhar com aspecto, o olhar bem minucioso, o olhar de empatia, e aí você ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, a gente vê que muitas vezes a gente não tem problema. Por exemplo, vou estar finalizando, tá? Mas, por exemplo, tem uns 15 dias mais ou menos, eu fui tomar um passe, né, num terreiro aqui em Uberlândia, do pai Davi. E aí assim, eu cheguei lá, pessoal, eu achava que eu tinha algum problema, que eu estava com algum bloqueio, certo? E aí a hora que eu cheguei lá, eu vi assim, pessoal, um tanto de gente com problema físico, com deficiência física, crianças, assim, você percebia que eram crianças assim que estavam com algum transtorno, com algum nível assim de autismo, mas assim que os pais estavam ali procurando um socorro. E aí a hora que eu fui passar pelo atendimento, pela consulta, que me perguntaram: e aí, o que você tem? Eu falei: olha, eu estou com vergonha de vir aqui porque já serviu para que eu vim aqui hoje, que era para me mostrar que está tudo bem comigo, eu estou com coisa na cabeça aqui achando que eu estou com problema, não tem nada, só agradecer e muito obrigado, foi isso. Então é isso que ele fala aqui, né? Outra coisa que é falado aqui, Logion número 93. Jesus disse: não deem as coisas santas aos cães, para que eles não as arrastem para o monturo. Não atirem pérolas aos porcos, para que não façam delas. Legal essa daqui também. Logion número 95. Jesus disse: se vocês têm dinheiro, não o emprestem a juros. Deem-no a quem lhes possa restituí-lo. Deem-no a quem não lhes possa restituí-lo. Vou repetir então. Jesus disse: se vocês têm dinheiro, não o emprestem a juros. Deem-no a quem não lhes possa restituí-lo. É um desafio, pessoal. Ler aqui é muito bonito, mas na prática a gente se depara com muitos ensinamentos de Jesus que a gente tem que estar com o coração muito, muito puro, muito bem resolvido para a gente praticar, né? Então foi isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Recomendo demais esse livro aqui, um livro bem legal. Vou deixar a capa aqui no card aqui do vídeo, tá? E assim, o que eu posso contribuir é que façam a sua busca, sejam buscadores, entendeu? Busquem a verdade para vocês, não se deixe assim. Eu acho que tem um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Oswaldo, como é que ele chama? Ele já é um senhor, é um dos médicos que mais entendem sobre xamanismo do Brasil. E ele, quando foram perguntar para ele, né? Perguntaram assim para ele: por que você consagra as medicinas da floresta, né? O rapé, a ayahuasca, né? E aí ele falou um negócio que mexeu muito comigo. Ele falou assim: olha, todo dia eu sento, eu ajoelho, tranco a porta do meu quarto para conversar com Deus. E eu sempre conversei muito com Ele. Agora eu nunca consegui entender o que Ele falava para mim. E aí foi através das medicinas que ele teve essa expansão da consciência para entender o que Deus falava com ele.
E isso aconteceu muito comigo também, porque às vezes, pessoal, a gente não, você precisa desenvolver essa sensibilidade para entender e interpretar quais são as mensagens que tá vindo para você, porque senão você é levado pela mente a fazer o que a mente está querendo que você faça, mas não o que a sua intuição está dizendo que é para fazer. Então, assim, ouçam a sua intuição, pessoal. Aprimorem esse entendimento do que a tua intuição quer dizer para você. A intuição, pessoal, é de uma inteligência fora do comum. Ela sabe o que é importante para você. A mente vai te induzir para caminhos que é o seu ego que está querendo levar você para ali. E a intuição é a sua essência, tá? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, obrigado. Se inscreve aí no canal, dá essa força para mim. Estou começando aqui faz pouco tempo aqui no YouTube, tá? Estou fazendo isso de coração para vocês, trazendo esse conteúdo de livros que eu leio, que eu já li, para que motive alguém a seguir por essa busca, por esse caminho de autoconhecimento e sempre assim, com o objetivo de você se tornar uma pessoa melhor. Tá bom? Forte abraço aí para vocês e até mais.